Hoje é 15 de fevereiro de 2023. É uma quarta-feira. São 12 horas e 40 minutos, quase 13 horas. E este Leite Fernandes arranja um tempinho para se comunicar com a classe dos advogados e também com todos os eminentíssimos integrantes do Poder Judiciário, respeitadíssimos, por sinal, todos eles, do primeiro grau de jurisdição ao Supremo Tribunal Federal, porque, no fim das contas, fazemos parte, todos nós, de uma irmandade hoje multiplicada até a composição de cerca de 800 mil entendedores do direito, exceção feita aqueles componentes do 1 milhão não inscritos ainda na velha senhora, e como eu chamo a Ordem dos Advogados do Brasil, com uma certa dose de direitos, porque se mais antigo, lúcido não for, eu sou quase aquilo, porque em ocasiões excepcionais sou chamado de decano da Advocacia Criminal de São Paulo e, quiçá, do país, remanescendo alguns privilegiados poupados pelo Dr. Alzheimer e pelo Dr. Parkinson, dois defeitos que, com certeza absoluta, o Paulo Sérgio não tem, porque as mãos deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal ainda não tremem, e a memória do Leite Fernandes, exceção feita a alguns nomes dos quais o Paulo Sérgio não quer lembrar, a memória deste Paulo Sérgio é quase perfeita, ou quase composta dentro de termos razoavelmente normais. Então hoje é uma conversa razoavelmente extensa, e é um composto tão sério que eu devia estar vestindo a minha beca, a preferida, uma das 5 que eu tenho aqui, porque a seriedade da nossa conversação é muito grande. Ontem mesmo, houve uma audiência online na qual este escritório estava representado ad processum, e o advogado do escritório que deveria fazer tal composto instrumental havia comparecido sem paletó e sem gravata. Disse eu a ele: você não pode se apresentar a uma audiência despido daquele instrumental de vestuário bem respeitável. Disse ele: doutor, mas eu não tenho roupagem adequada
a esta característica, respondi-lhe: põe a beca, porque a nossa veste sagrada esconde com vantagem qualquer defeito que você possa manter nas suas entranhas. E assim foi posto. Do lado de lá, em algum lugar, estavam o eminente juiz, a promotora de justiça, e o composto instrumental foi completado satisfatoriamente para todos, inclusive para o acusado, que, diga-se de passagem, estava presente neste escritório devidamente composto na sua veste socialmente aceitável. Isto veio à cabeça do Paulo Sérgio Leite Fernandes agora, hoje, vestido com esta instrumentalizada jardineira, como se chama, porque o assunto é muito sério, mas tem uma certa dose de domesticidade, porque não é oficial e nem poderia ser-lo, porque a capacitação para este ato da vida pública adviria de um tempo em que o Leite Fernandes tinha alguma capacitação, sim, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje não tem. Hoje é um simples advogado que nem mesmo paga mais a corporação, porque dispensado de tal. E dizendo estas peculiaridades, o Leite Fernandes diz que não é o paradigma do detentor de atributos de caráter mensurável como uma manifestação a ser escutada e a ser obedecida, porque a única coisa que o Leite Fernandes tem a mais do que a enorme maioria dos 800 mil advogados vicejando na nossa pátria tão sofrida, a única capacidade a mais são os 87 anos de vilegiatura profissional, ou melhor, os 62 anos de vilegiatura profissional dos 87 que tem, firmado no princípio de que antiguidade é posto. Porque o velho, o ancião, tem poucas alternativas a deixar a assunção pelos mais novos. Os familiares olham o mais antigo, aquele cuja característica principal talvez seja a aproximação da decrepitude, e ou admitem como válido para os atos da vida civil, ou o aproximam das chamadas casas de repouso. O Leite Fernandes outro dia foi a um plano de saúde, passou perto de um plano de saúde que se dedicava àqueles razoavelmente ou antigos, não lhe há de dizer o nome, mas
ficou, de certa maneira, entristecido, porque havia uma fila. Havia uma fila de criaturas cansadas, sim, andando com uma certa dose de dificuldade, cada um com a sua respectiva senha. E o Paulo Sérgio voltou a casa ao fim da tarde e comentou com a mulher que aquilo talvez fosse uma aproximação com as divindades, fazer fila para aproximação com o etéreo é alguma atividade até bem posta na paciência que se precisa ter para uma conversa com o maioral. É como o Leite Fernandes costuma chamar aquele que hipoteticamente esteja a presidir a nossa expectativa de permanência nesse mundo de Deus. Por que esse introito todo? Primeiro, comentando a necessidade que os advogados devem ter, a classe jurídica em geral precisa ter na aproximação com os atos oficiais do exercício da advocacia ou dos atos consentâneos à mesma, ou seja, os atos judiciais são solenes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ou numa segunda fase de reflexão, os atos do judiciário precisam revestir-se de adequação plena à lei e aos regulamentos. Em terceiro lugar, os atos ditos tais precisam ser preservados como necessário e imprescindível a reavaliação posterior na hipótese de um procedimento recursal. Isso diz, obviamente, com a pandemia que assolou o país e está, segundo se afirma, por terminar 2 ou 3 anos após, obrigando mesmo nós, componentes dessa trina função, a buscar alternativas, ou seja, partirmos para os atos de jurisdição postos numa espécie de zona etérea, numa simulação ou numa ficção. Isso diz também com a resistência, assim, de grande parte dos nossos juízes na assunção novamente da aproximação física com o exercício dos atos jurisdicionalizáveis ou jurisdicionalizados. Porque esse velho marinheiro da advocacia criminal, com 87 anos de idade, lê, sim, com muita assiduidade, o jornal O Estado de São Paulo,
que é atirado à porta dos fundos do apartamento pelo ascensorista num barulho que é perceptível aos ouvidos deste muito pouco dorminhoco que tem as noites perpassadas por reflexão, a saber quais os atos apropriadamente adequados que realizou na sua vida passada e quais aqueles pecados que detém neste porvir e neste presente que está a desfrutar com dose grande de sofrimento, porque nessa pandemia grande parte dos nossos colegas, inclusive este profissional, perdeu uma possibilidade plena de enfrentar as agruras da vida, e o governo, o Estado, redespertou e despertou famélico após esse enfrentamento do fim da pandemia e se recordou de que o povo está a dever, de que a classe advocatícia está famélica, de que os habitantes deste burgo enorme chamado Brasil têm dificuldade grande de pagar as contas. E se lembrou o governo, com uma dose qualquer de razão, de que é preciso que o grande minotauro seja alimentado. E o Leite Fernandes se recordou de que outro dia deu um conselho a um cliente que transformava este profissional numa espécie de psicólogo de ocasião. O Paulo Sérgio dizia: meu caro, o ser humano tem 3 grandes problemas na vida: dinheiro, saúde e mulher. Dos 3, o maior problema que ele tem é a manutenção da sanabilidade dos movimentos corpóreos e psíquicos, porque não adianta ter dinheiro se não mantém a saúde. Então, o mais importante é manter uma condição razoavelmente saudável, porque, a não ser assim, há de pagar o plano de saúde e morrer, no mínimo com um lençol de linho, há de servir de sudário. Problemas com sexo feminino e hoje problemas homógrafos com criaturas do mesmo sexo também constitui alguma expectativa séria, porque são amorosidades perdidas aqui e ali a turbar a cabeça dos perscrutantes. Tocante à saúde e a problemas com sexo feminino, o homólogo, o Leite Fernandes não tem qualquer. Não tem o tipo de complexidade dessa natureza. Mas o Estado acordou. O governo famélico está à cata dos devedores e o Paulo Sérgio acorda ontem com um problema sério de imposto sobre a renda, com o fisco a lhe perseguir os calcanhares. Então, um problema de dinheiro o Paulo Sérgio está tendo, porque vai ter que resolver
essas composições com o fisco, é saber se problemas fiscais assulam ou não a perda da respeitabilidade do povo. Há quem dê mais valor a dinheiro do que a respeitabilidade de caráter ético, a lealdade com os amigos, etc. Em outros termos, o pobre, o famélico, perde o respeito porque deve, não pode pagar, não pode sequer matar a fome com um sanduíche dado por aqueles que planejaram o assalto ao Supremo Tribunal Federal. Há com certeza um ou outro famélico cidadão que fez o que fez, quebrando as poltronas da Suprema Corte por um almoço melhor pago no bar da esquina. Acontecem essas coisas. Então, dentro dessa questão, ou dentro deste tríduo caracterizado por dinheiro, saúde e mulher, o povo brasileiro está numa situação dificílima. E com certeza os 800 mil advogados estão a perpassar um questionamento muito sério a respeito do pagamento das suas contas. Porque o Minotauro acordou. O presidente da República está preocupado com os pobres. Então o presidente da República precisa estar preocupado, sim, com a chamada classe média, que ficou aí 2 anos e meio a 3 meses, inclusivamente os advogados, sem perpassar o suficiente para a sobrevivência, e agora o Minotauro acorda e quer a sua parte. Quer a sua parte para a melhor salivação dos cofres públicos na propagação das mensagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer um Brasil honesto, um Brasil sério, inclusive no Ministério da Educação, tocante ao repulsionamento dos 800 mil advogados que foram postos na rua em razão da péssima administração daquele ministério que tem o mau cheiro exalando pelos coturnos daqueles que estiveram lá dentro. Mas então, voltando ao centro do raciocínio, da reflexão, porque toda arte dialética tem começo, tem meio e tem fim. Este Leite Fernandes, com extrema seriedade, diz, com a potencialidade advinda da sua antiga permanência nesse nosso mundo reflexivo, diz que é hora, sim, de nós vestirmos outra vez as nossas becas, as nossas togas negras e reentrarmos no nosso foro, nos nossos tribunais, disputando, sim, a realidade das nossas pretensões, porque as nossas becas, as nossas togas são as nossas batinas, e nós não podemos estar publicamente postos, oficialmente postos, com vestimentas inadequadas ou no exterior das portas soturnas, não, das
portas solenes dos nossos tribunais. Dos portais da minha velhice, teria vontade, sim, de comparecer a uma audiência ou a um julgamento de forma fictícia ou de forma a sugerir que estivesse solenemente a decidir pelo aprisionamento ou não de um réu, de acusado de prática de crime, às vezes até infamante. Teria muita vontade, sim, de comparecer com esta roupa que, embora razoavelmente eticamente posta, funciona demeritoriamente quando posta tal roupagem no julgamento de um procedimento penal. Eu gostaria, sim. Mas entende, pleiteia e quer, sim, que todos nós compreendamos, inclusive os eminentíssimos magistrados, que é hora de nós vestirmos as nossas roupas de padre, sim, de sacerdotes e sacerdotisas do direito, a fim de podermos prestar contas adequadas a essa deusa chamada justiça. Foi por isso ontem que nessa audiência virtual realizada aqui no escritório, porque nós estávamos aqui, os juízes estavam acolá, as promotoras de justiça estavam terceirizadas em algum logradouro também. Foi por isso que este advogado mais antigo determinou a um assistente seu: se você não possui aqui o seu paletó, a sua calça comprida, a sua gravata, a sua camisa ad solenitatem, vá ao armário do meu gabinete, procure a beca melhor posta que você encontrar para o seu corpo, que não é necessariamente o corpo a revestir uma criatura esquálida. Vá lá, filho, vista aquela beca e venha realizar o ato mais importante da nossa vida profissional, que é a sustentação oral, num dos muitos fóruns, juízos ou tribunais que esse nosso país tem. Eu entendo, sim, tenho plena consciência e adequação racional a entender que nossos juízes respeitabilíssimos já se acomodaram nas respectivas residências no exercício das atividades jurisdicionais. Mas as nossas casas, as nossas residências são locais onde nós temos as nossas comunicações de natureza domésticas, os nossos filhos, alguns deles crianças nascituras ainda,
ou que a adolescência ainda não chegaram e as nossas residências não são os lugares apropriados a que decidamos a sorte dos nossos semelhantes ou discutamos características muitas vezes postas sob segredo extremo. Havemos de convir que, realçada a trágica e dramática convulsão social experienciada, por exemplo, em São Paulo, no último fim de semana, com milhares e milhares de cidadãos resfolegando a expressão esta, os seus cantos carnavalescos e expulsando, em consequência, ou assemelhadamente, os milhões de corpúsculos trazidos nas entranhas de cada qual. Exceção feita a esse portfólio de irresponsabilidade de parte do nosso povo, a pandemia deve estar a ir-se embora. E, indo-se a pandemia embora, é tempo de nós arregaçarmos as mangas, não, vestirmos as nossas becas e togas, se necessário for, e caminharmos com as nossas armaduras no trânsito ao exercício da disputa pela familiaridade da jurisdição. Porque foi para isto que nós nos formamos. Há um raciocínio de que a feitura da justiça nessa pandemia foi realizada, inclusive, com mais rapidez durante esse sacrifício trino exercitado pelos micróbios aos bilhões postos no meio da cidadania. É duvidoso que isso tenha acontecido. Melhor dizer que isto foi uma exceção que não pode continuar assim, porque dificilmente um magistrado consegue expressar plenamente a justiça com uma chaleira a crepitar no fogo da cozinha, alguns metros distantes, ou com o mercadejar representado pelo preposto do mercado que existe nas proximidades a trazer as compras para o fim de semana. Não é assim que se faz. Não é isto o significativo do exercício da jurisdição, que deve ser sagradamente materializado por todos nós. Este velho criminalista se lembrou disso anteontem no fim da noite ou durante a noite, porque dorme muito pouco. Não sabe se a falta de sono é devida ao ajuntamento das perebas que colheu nos 87 anos de vida, ou se a falta de sono advém mesmo do hábito
de pretender pensar mais um pouco, porque pensar no sentido bem prático é o contributo que nós fazemos à maiorização da nossa vida. Não pensar é não viver. De qualquer forma, é a respeitabilidade dessas duas perspectivas e faz o Leite Fernandes, de vez em quando, tocar o seu piano com fone de ouvido para não assustar os vizinhos, ou ler, na medida do possível, um ou outro volume, como leu Michel Foucault, Os Anormais. Nós, a classe jurídica em geral, fazemos parte dos menos normais. Porque o exercício da advocacia criminal, o exercício da magistratura em geral, o exercício do Ministério Público constitui 3 atividades assemelhadas àqueles cirurgiões que precisam colocar-se solenemente à beira da mesa de cirurgia, não preocupados ou não perturbados pela sonoridade advinda do apito da chaleira, que está a advertir que a água está a ferver e vai explodir. Os contornos do fogão posto no cozinhamento daquilo que vai constituir a alimentação da comunidade familiar. Não é assim, não. Admito, entendo, confesso que seria muito mais cômodo, inclusive para este velho cavaleiro da advocacia criminal, seria muito melhor, mais cômodo fazermos tudo isto na frente de um computador ou, quiçá, perante a pequena tela de um celular mal acostumado a esse tipo de coisa. Mas é hora de se acomodar. A família, e eu faço parte da família, sim, não me componho dentro do Poder Judiciário, é evidente, mas advogados compõem, sim, obrigatoriamente o tríduo, melhormente posto na advocacia criminal. Eu sou parte da família. E como parte da minha família, e um dos mais antigos, razoavelmente postos, concretamente no exercício da especialidade, se quando pudesse votar, votaria sim para que todos nós examinássemos as nossas togas, as nossas becas postas ao sol, sim, para que o nosso suor e as nossas dores fossem, quiçá, submetidos ao sol da manhã, ao ensolaramento das nossas tardes, e voltássemos à plenitude das nossas atividades profissionais, rezando para que essa multidão que se reuniu no fim de semana aqui na Paulista, em Salvador, Bahia e no Rio de Janeiro, rezando para que essa multidão não seja responsável pelo recrudescimento dessa pandemia, da qual parece que nós temos como enfraquecida e caminhando para o opróbrio. Uma palavra difícil de dizer. Às 13h20 depois desta peroração, não me desculpo com as associações de classe do Ministério Público e do Poder Judiciário se e quando estiverem a pleitear
ou a resistir a essa convocação para uma justiça presencial. Não me desculpo, não. Porque faço parte do todo, ainda e durante o tempo em que a minha capacidade de reflexão se mantiver razoavelmente posta a lume, e não convocado a votar, nem a decidir, nem consultado pela velha senhora, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a respeito do tema. Manifesto a nossa vontade de que estejamos, sim, logo, logo prontos ao exercício pleno das nossas atividades, porque esses julgamentos online são fictícios. As coisas acontecem e não acontecem, juízes de um lado, promotores públicos de outro, advogados às vezes no meio da rua ou sentados à cabeceira de um restaurante, participando de atos que têm que ser e precisam ser realizados como se fossem missa campal, não. Missa posta a contento como se constituindo uma Ave Maria, um Pai Nosso, a cata de uma justiça possível neste nosso mundo de Deus. E tenham certeza de que se, quando participando de um ato jurisdicional solene, como é preciso, este muito antigo advogado criminal não há de estar vestindo uma jardineira de jardinagem, mas sim a sua beca muito antiga, assim, que está esperando ali. E no introito há de vesti-la com um enorme respeito, porque é uma vestimenta sagrada deixada por Valdir Troncoso Pérez, guardada com veneração para hipóteses dos pequenos, médios e grandes julgamentos dos nossos tribunais. E lá na Vevá.